Olá pessoal da nossa Web TV, nós estamos aqui participando do primeiro Fórum de Planejamento de Arapongas para os próximos 20 anos. Estamos aqui recebendo a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Arapongas, vereador Márcio Nick. Fale um pouco para nós desse planejamento, desse primeiro Fórum de Planejamento que acontece hoje em Arapongas, presidente. Prazer poder estar falando de um evento tão importante, né, Ivanildo? Você vê o número de pessoas que estão aqui presentes, a sociedade inteira de Arapongas participando, planejando algo para o nosso futuro. Isso nunca foi feito e agora, nessa administração, Sérgio Onofre, junto com os nossos secretários, a própria Câmara de Vereadores participando, nós estamos vendo aí a preocupação em não só fazer obras em Arapongas, mas a preocupação em organizar todas essas obras e um planejamento que nós possamos fazer com investimento, já pensando no futuro. Quer dizer, você começa a fazer uma obra, um investimento, um projeto, sabendo que ele vai ter continuidade, não se perde dinheiro, ao contrário, se junta tudo para que nós possamos, daqui a anos, ver Arapongas crescendo cada vez mais. Parabéns a todos os envolvidos e tenho certeza que será um sucesso. O número de inscritos ultrapassou a expectativa e hoje nós estamos aqui bem contentes com tudo que Arapongas está oferecendo aos nossos cidadãos. Obrigado, presidente Márcio Nick, vereador em Arapongas. Obrigado a vocês. Olá pessoal, nós estamos aqui com a senhora Edna Kimmel, participando do primeiro Fórum de Planejamento de Arapongas. Bom dia, dona Edna Kimmel. A senhora, como pré-candidata, como a senhora vê esse primeiro Fórum de Planejamento da nossa cidade de Arapongas? Eu vejo de uma maneira que é muito importante. O que está acontecendo, que vai acontecer até sexta-feira, é muito importante, que a gente vai discutir o futuro da nossa cidade e eu acho que as pessoas deveriam vir participar, assistir, né, falar, colocar as coisas que elas acham importantes. É uma coisa inédita, é o primeiro, né? E com isso eu fico até emocionada nesse momento de ver uma coisa acontecendo pela primeira vez aqui em Arapongas. A senhora acredita que é um momento ideal para que isso aconteça? Nós estamos vivendo uma crescente na cidade de Arapongas devido à administração Sérgio Onofre ter mostrado muita eficiência. A senhora acredita que esse é um momento exato para isso acontecer? Com toda certeza. A gente vê claramente o quanto Arapongas evoluiu, né? O quanto foi feito pelo prefeito Sérgio Onofre. Eu acho que a gente tem que reconhecer a força desse município, a representatividade, tanto que as pessoas vêm para o evento, vêm prestigiar, né? Eu acho que é um orgulho para nós araponguenses. Nós estivemos aqui falando com a nossa pré-candidata vice-prefeita, dona Edna Kimmel. Mais uma palavrinha da senhora. Gostaria de saber da senhora a sua expectativa para o futuro de Arapongas. É muito boa. Essa é uma cidade que eu amo, é uma cidade de gente trabalhadora, né? Pode ver que o potencial que Arapongas tem em todos os segmentos e eu acho que ela só tem a crescer. Essa é a minha expectativa. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Rafael Cita, participando também desse primeiro Fórum de Planejamento em Arapongas. Rafael, você faz parte de um novo planejamento para Arapongas. O que você espera deste fórum? Bom, Vanildo, primeiro eu quero parabenizar pela iniciativa o prefeito Sérgio Onofre, o secretário de Planejamento Rogério Trindade, né, por essa ideia de discutir os rumos de Arapongas para o futuro. Eu acho que é muito importante, terão pessoas muito capacitadas nos painéis aqui, explicando o ponto de vista deles para evoluir a cidade. Eu vim aqui como um espectador, né, e pretendo aprender muito aí durante esse fórum. Você acredita que planejar ainda é o melhor negócio? É o melhor negócio. Inclusive, o Sérgio que criou a Secretaria de Planejamento, né? Por quê? Muitas vezes na prefeitura, eu que estive lá por esse tempo todo, né? Muitas vezes você vai lá para resolver problemas de ontem. Chega hoje para resolver de ontem. E às vezes não tem tempo de pensar o futuro, não é? E com a Secretaria de Planejamento são pessoas que ficam ali para pensar exatamente o planejamento urbano, o planejamento da educação, o planejamento da saúde, para ir minimizando os problemas e a cidade tem que evoluir. Então nada mais correto
que seja, eu acredito demais, Vanildo, no estudo. A partir do estudo, você consegue as outras coisas. E o que a gente vai fazer aqui hoje nesse fórum é estudar. Estamos vivenciando uma administração ímpar em nossa cidade, que é a administração Sérgio Onofre. Mesmo assim, se faz necessário um fórum de planejamento, um planejamento futuro? Sem dúvida. Essa é a visão do Sérgio Onofre. O Sérgio gosta de Arapongas. Porque não teria por que ele anunciar tantas obras, tantos investimentos, ter um fórum de planejamento para pensar o futuro da cidade se ele não gostasse da cidade. Porque ele está saindo dia 31 de dezembro e está deixando um legado fenomenal aí, né, para Arapongas, nesses 8 anos de mandato dele, e continua pensando o município como um evento como esse de hoje, né? Isso demonstra que ele não está preocupado com ele está preocupado com a cidade. Um recado para o cidadão araponguense. O recado para o cidadão araponguense é: se informe, se envolva, participe desses debates, participe dos conselhos municipais, entre na gestão, engaje, participe com a gente, participe. É importante que todo cidadão, às vezes você fala assim, não, eu não gosto de política. Gente, não falo de política partidária. Quando eu falo da participação do cidadão, é em políticas públicas, para aprendizado. Aprendizado e também ajudar nas decisões do administrador. Obrigado, Cita. Valeu, um abraço. Rafael Cita, participando do primeiro Fórum de Planejamento em Arapongas. Obrigado, Vanildo. Valeu. Olá, pessoal da nossa Web TV de Arapongas. Pedro Paulo Bazana, nosso deputado estadual, também participando deste evento, primeiro Fórum de Planejamento de Arapongas. Deputado, qual a expectativa para esse fórum e o que o senhor espera de um planejamento para 20 anos da nossa cidade de Arapongas? O planejamento é tudo na vida de uma cidade, né? A gente vê aí cidades super desenvolvidas que tem planejamento até já 40 anos. É o caso de Maringá, né? Uma cidade com a mesma idade que Arapongas, mas tem um planejamento diferenciado em todas as áreas. Isso é muito importante, nós temos que parabenizar a iniciativa do secretário Rogério, do prefeito Sérgio Onofre, por trazer esse fórum para Arapongas e mostrar aí, com grandes palestrantes, a importância de se planejar uma cidade para o futuro, em todas as áreas, né? É na área física, na área tecnológica, que isso vai mudar, né? Se você pegar Arapongas, por exemplo, uma coisa simples em Arapongas, nós temos uma rua que tem 4 nomes. A rua começa com o nome, passa para o outro, para o outro e para o outro. Quer dizer, isso aí foi falta de planejamento, né? Um planejamento simples, né? Mas se desenvolve, faz com que a cidade tenha esse diferencial. Então, o planejamento é tudo, porque prepara uma cidade para uma população futura, né? Hoje nós estamos aqui, vendo aqui os nossos jovens participando desse fórum, aí adolescentes de 15, 16, 17 anos, e isso é muito importante para a nossa cidade. Planejar sempre é o melhor negócio para uma comunidade. Com certeza, o planejamento é tudo. Planejou uma cidade, cresce, desenvolve e é o futuro da população da cidade, que tem uma cidade mais tranquila, mais qualificada para você viver, conviver, principalmente hoje que a gente vive aí uma quantidade de veículos fora do normal dentro de Arapongas, então o planejamento ele vai ajudar na mobilidade, em tudo que for para que a população tenha uma vida mais tranquila. Obrigado, deputado estadual Pedro Paulo Bazana. Muito obrigado a vocês da TV Web, estamos juntos aí. Estamos juntos, Deus abençoe. Amém. Primeiro Fórum de Planejamento em Arapongas. Vereador Cecel, bom dia. Qual a sua expectativa para esse primeiro Fórum de Planejamento que acontece em Arapongas? Um evento maravilhoso. Bom dia, Vanildo. Que prazer falar com você, para todos que acompanham aí, né, o seu programa. É uma expectativa muito grande, a melhor possível, porque eu digo assim, o que nós esperamos da nossa Arapongas para daqui 20 anos a longo prazo, né? Nós precisamos discutir nesse fórum aqui de planejamento, nós precisamos saber aquilo que a família araponguense espera aí para os seus filhos, para os seus netos a longo prazo. Nós precisamos discutir o que nós esperamos de uma segurança, de uma saúde, né? Até da própria infraestrutura do município. Qual é a herança que nós vamos deixar aí para a nossa geração que vem aí, e eu digo, não amanhã ou depois, mas para daqui 20 anos. O que é que nós esperamos para Arapongas? Claro que nós que amamos Arapongas, a gente quer sempre o melhor para a nossa cidade. Assim como nós vemos dias de transformações, de mudança na nossa cidade hoje, nós queremos que o amanhã seja ainda melhor, Vanildo. Planejar sempre
é melhor para o futuro da comunidade? Não tem dúvida, não tem dúvida, porque quando você planeja, seja o desenvolvimento, o crescimento, tanto populacional como econômico da cidade, chega lá na frente ela vai dar certo, porque não vai crescer aleatoriamente, de uma forma desordenada, não vai ser um progresso desordenado, vai ser uma coisa planejada. Eu digo assim que se todos os municípios do Brasil fosse criado de uma forma planejada, ordenada, eu tenho certeza absoluta que nós estaríamos muito mais desenvolvidos ainda, Vanildo, não tem dúvida disso, né? Então Arapongas, ela caminha no rumo certo, planejando o seu futuro. Obrigado, vereador Cecel, meu amigo particular, participando do primeiro Fórum de Planejamento em Arapongas. Um grande abraço. Abraço, Vanildo, muito obrigado a você, a todos que acompanham aí seu programa. Tamo junto aí. E vamos fazer Arapongas decolar. Tenham um excelente evento. Tá aí o vídeo de apresentação do primeiro Fórum de Planejamento, bem como também da Ninhotec. E eu quero convidar aqui ao palco, para que componham este palco de abertura do nosso terceiro painel, por gentileza, me ajudem a receber calorosamente o secretário municipal de planejamento do município de Arapongas, Rogério Trindade. O secretário municipal de finanças, Juliano Rampinelli. Representando a nossa secretária de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, a Cláudia Lenz, por gentileza, Adriana Gomes Batista. É um prazer receber aqui, eu convido também o nosso convidado da noite, palestrante, o excelentíssimo senhor economista do Banco do Brasil, Dr. Ronaldo Troco. Representando também a Associação Comercial e Empresarial ACIA, Anderson Molina. Gostaria também de agradecer a presença aqui da nossa secretária municipal de governo, Lúcia Angolo, também do nosso secretário municipal da saúde, Dr. Moacir Paludeto Júnior, da nossa secretária municipal de segurança alimentar e nutricional, Niele Melo, do nosso secretário de segurança pública e trânsito, Paulo Sérgio Argatti. Agradeço também a presença do Dr. Oswaldo Damião, representando todos os contabilistas, o nosso muitíssimo obrigado. Agradeço a presença também das instituições de ensino que aqui se fazem presente, as escolas. Também é uma honra receber aqui, eu tive a informação que nós temos hoje aqui as nossas autoridades, nós temos os gerentes das agências bancárias do nosso município aqui, de todas as agências bancárias. Depois nós vamos apresentar, vocês vão estar na mediação, e eu quero aqui então pedir uma salva de palmas a todos que representam as nossas agências bancárias e também todo o setor financeiro do nosso município. O nosso muito obrigado pela presença de vocês, tá joia? Senhoras e senhores, também agradecemos a presença dos nossos servidores públicos que aqui se fazem presente, também os representantes de instituições religiosas, presidentes de Rotaries, Lions e maçonarias, os profissionais da imprensa que desde o nosso primeiro painel estão dando uma força, e toda a comunidade. Sejam todos bem-vindos e agradecemos imensamente a presença de todos. Senhoras e senhores, fazendo uma justificativa, o excelentíssimo senhor prefeito do município de Arapongas, Sérgio Onofre, ele, na oportunidade agora, ele está recebendo o nosso secretário da Educação, então ele está cumprindo uma agenda agora, tá joia? Mas ele deixa aqui o abraço também. Agradecer também da ONG Partiu Futuro, o nosso muitíssimo obrigado pela presença, tá joia? Eu convido então para que faça uso da palavra o secretário municipal do Planejamento, Rogério Trindade. Boa noite a todos, queridos amados araponguenses, amigos, companheiros de trabalho. Com grande satisfação que recebemos todos nesta noite. Já quero cumprimentar o secretário Juliano, em nome dele, todos os secretários, servidores públicos, o Ronaldo, que veio lá de Brasília, né, para nos prestigiar. Então já estejam todos cumprimentados, também funcionários de todas as agências, né, os primos, os parentes mais próximos aí do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Cressol, amigos foram convidados.
a Adriana, que representa também a secretária Cláudia, né, a sua secretaria também, sejam todos bem-vindos, e o Anderson Molina, que representa a CIA. Também quero deixar aqui nossa satisfação em tê-lo conosco e todos que estão aqui conosco, né? O objetivo desse fórum é discutir e definir estratégias que orientarão o desenvolvimento sustentável, tecnológico e social de Arapongas nas próximas 2 décadas, para os próximos 20 anos. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Estamos aqui para ouvir ideias, compartilhar conhecimentos e construir juntos um plano de ação robusto e inclusivo. O planejamento de longo prazo é essencial para garantir que Arapongas cresça de maneira ordenada, sustentável e inovadora. Precisamos pensar nas futuras gerações e no legado que queremos deixar. Isso foi falado muito hoje de manhã e à tarde também pelo secretário Guto e pelo Dr. Silvio Barros, né? Imaginamos uma Arapongas que seja referência em tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida. Queremos criar um ambiente onde todo cidadão araponguense tem acesso a oportunidades e serviços de alta qualidade. Uma cidade inteligente, segura e vibrante. Como vimos hoje, de manhã e à tarde, isso é possível, não é uma história da carrochinha. Então já existe isso lá fora. Outras cidades, já tem cidades inteligentes fora de Arapongas, fora do Brasil. E se é possível lá fora, é possível aqui em Arapongas também. E para nos guiar nessa jornada, contamos com a presença de diversos especialistas que abordarão temas essenciais como infraestrutura, mobilidade urbana, sustentabilidade, segurança, saúde, educação e inclusão digital. Então, nessa noite estará junto conosco o Dr. Ronaldo Trogo, vem de Brasília, vindo pelo Banco do Brasil, né, trazer grandes expectativas aí para a gente. Acho que todos que estão nessa expectativa também, de entender um pouco mais o que nós iremos ver daqui para frente na economia, cenário econômico e como é que Arapongas pode se desenvolver economicamente. Então, deixamos aberto esse terceiro painel. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, mais uma vez eu reitero a informação que os aparelhos celular, por gentileza, para que possamos aproveitar ao máximo o assunto aqui explanado pelo Dr. Ronaldo Trogo, eu gostaria e peço a gentileza que deixe os aparelhos celular em modo avião ou desligado, tá joia? Nós vamos então agora para o momento das palestras e depois no momento da mediação eu convido os nossos mediadores e a gente faz o agradecimento pelas agências, tá joia? Então as nossas autoridades, por gentileza, eu convido para que tome o assento aqui na primeira fileira. Dr. Ronaldo Trogo, permaneça por gentileza, pois nós vamos já para a nossa palestra deste terceiro painel, tá joia? Senhoras e senhores, vamos dar início então ao terceiro painel de conversas do primeiro Fórum do Planejamento de Arapongas. O tema que vamos abordar na noite de hoje será desenvolvimento econômico. Nosso palestrante é gerente de pesquisas macroeconômicas do Banco do Brasil, mestre em economia aplicada e doutorando em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Possui atuação focada em modelagem econométrica, com especialização em Business Analytics e Big Data. Senhoras e senhores, me ajudem a receber calorosamente o economista do Banco do Brasil, vindo direto de Brasília, Distrito Federal, Dr. Ronaldo Trogo. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim. Primeiro é um prazer estar com vocês nessa noite. É uma honra para nós, do Assessoramento Econômico do Banco do Brasil, participar de um evento como esse. Então, estou aqui para falar um pouquinho mais de economia, de perspectivas, mas já vou adiantar que foi um prazer conhecer um pouquinho mais de Arapongas, né? Muito bacana ver a evolução da cidade, ver como que vocês construíram a história até aqui e como estão se preparando para construir o futuro, né? Então, de novo, uma honra estar aqui com vocês. Espero trazer informações de muita relevância para que vocês construam essa cidade, que eu tenho já alguns spoilers aqui no material de que vocês estão indo num bom caminho. Então, para começar, primeiro eu vou dividir minha apresentação em 3 grandes blocos. Primeiro eu vou falar um pouquinho de economia global, porque o que tem acontecido no Brasil está sendo muito influenciado pelo que vem lá de fora. Então, com esse movimento de economias muito integradas, é importante a gente pelo menos ter uma ideia do que está se passando lá fora, qual que é o centro da discussão no mundo, para depois a gente entrar no Brasil e entender um pouquinho dos movimentos que a gente está vendo.
E aí a terceira parte é quando eu chego um pouquinho mais perto de vocês, falo um pouco da economia do Paraná e consigo chegar até um pouquinho em Arapongas. Aí vocês vão me desculpar, né, porque com certeza vocês sabem mais de Arapongas do que eu, mas a ideia aqui é que vocês conheçam o ferramental que o Banco do Brasil tem desenvolvido, o ferramental que o time de pesquisas macro do BB consegue alcançar para poder direcionar. Eu sei que hoje tem muitos formuladores de política aqui, tem muitos tomadores de decisão. Então, para o empresariado, tomar decisões com um pouco mais de conhecimento, acho que faz muita diferença. Ainda mais nesse mundo tecnológico que está pintando aí, que vocês estão mapeando muito bem. Então, ser assertivo é fundamental para se planejar e para conseguir ter um desenvolvimento importante que seja consistente. Então, para começar aqui, primeiro, assim, ao final do primeiro semestre, a gente traz um cenário que está um pouquinho mais nebuloso. Tá. A gente, só chegando um pouquinho para o lado aqui, viu, gente? A gente traz um cenário que é um pouquinho mais nebuloso do que no começo do ano. Então, a gente viu o primeiro semestre acontecendo e algumas coisas direcionaram o cenário para variáveis que a gente imaginava que pudessem tomar uns caminhos um pouco diferentes quando a gente desenhou o cenário lá em dezembro de 23. E aí, eu estou falando basicamente de movimentos globais. Então, que o meu primeiro slide é para falar sobre taxa de juros lá fora. A ideia é que a gente estivesse vivendo um movimento de queda de juros sincronizado. Então, aqui, a curvinha amarela ali é para falar sobre o Banco Central Europeu e a curvinha azul, a gente está falando de Banco Central Americano. A expectativa a essa altura do campeonato é que grandes bancos centrais já tivessem iniciado o ciclo de corte de juros. E o que a gente vê é que só o Banco Central Europeu fez. E já fez falando que não vai ser isso tudo. Eu estou fazendo a primeira, mas eu vou precisar ter muita atenção nos dados, na evolução da economia, para que eu tenha um ciclo de corte de juros estruturado. Nos Estados Unidos, esse primeiro corte nem veio ainda. O nosso cenário mais provável aponta para início do ciclo de cortes no finalzinho do ano. Então, a gente tem 2 quedas de juros. Mas a verdade é que, se fosse para colocar algum tipo de viés nesse cenário, é que pode postergar um pouquinho mais. Esse movimento de taxas de juros mais elevadas e por mais tempo, ele tem explicação. E ele está, basicamente, na pujança da atividade econômica. Aqui eu vou falar um pouquinho mais de Estados Unidos, que é o foco do mundo hoje, como que está se desenvolvendo a economia lá. Geração de emprego está muito forte e taxa de desemprego está muito baixa. Então, a gente tem uma dinâmica econômica bastante construtiva. Só que isso está fazendo com que o processo inflacionário seja muito resiliente. Então, aquela desinflação que a gente experimentou, né, que os Estados Unidos olhou lá e estava com inflação de 9, agora ele está com inflação de 3, é muito difícil ele fazer a passagem do 3 para o 2. Então, essa última milha que o pessoal chama do processo desinflacionário, ela costuma ser muito dura para os bancos centrais. E aí, quando a gente vê a curva de mercado de trabalho ali do lado, fica claro por que isso está acontecendo. A gente tem uma inflação nos Estados Unidos, que é a barrinha azul mais clara, que é predominantemente de serviços, que está muito atrelada a essa dinâmica do mercado de trabalho. Então, essa última milha da desinflação, porque eles têm meta de inflação de 2%, ela realmente é muito dura e está sendo mais dura do que se esperava. Então, aquela explicação lá dos juros, por que está demorando a cair os juros, é muito por conta disso aqui, de uma atividade econômica forte e uma inflação que não chega onde tem que chegar. Então, o Banco Central precisa ser muito cauteloso para conduzir a política monetária. Passando um pouquinho aqui, o que esse mundo representa, né? O que esse globo está pintando? É uma atividade econômica que está mais forte, mas não é só Estados Unidos. No ex-Estados Unidos também. Então, dados de China, dado de área do euro, que tem perspectiva de melhora na economia a partir de agora, é um mundo que deve crescer perto de 3%. E esse é um cenário que faz o dólar ficar muito forte. Mas aí, quando a gente olha para essas relações lá de fora e vem aqui para dentro, é só lá fora? Não, não é só lá fora. Aqui dentro também tem acontecido algumas questões que dão incerteza ao mercado, como, por exemplo, a alteração das metas fiscais que aconteceram em abril. Então, ali a gente teve um movimento de que, olha, se lá fora eu já tenho uma estrutura econômica que deixa o dólar forte, esses movimentos de incerteza local fazem com que o real fique mais fraco. Então, a combinação disso é que a gente tem uma taxa de câmbio que está oscilando e que está disparando. Ali, gente, a gente tem essa atualização de 5,42, mas o câmbio já bateu 5,50. Então, esse é um movimento que vem acontecendo desde o começo do ano.
E aí, eu já apresento para vocês a primeira ferramenta que o nosso time desenvolveu para a gente conseguir entender um pouquinho da onde vem esse movimento do câmbio. Então, a gente separa. A barrinha azul são fatores externos, a barrinha amarela são fatores domésticos. Aqui dá para eu ter uma ideia mínima de onde está vindo a oscilação do câmbio, de onde está vindo essa volatilidade. Eu não consigo separar exatamente o fator, eu não consigo dar o cara a crachar, né? Mas eu consigo ter uma ideia de onde está vindo essa incerteza, essa volatilidade que tem levado o nosso câmbio para níveis recordes, né? Que não eram alcançados já há algum tempo. Então, aqui, percebam que já tivemos movimentos que eram mais lá de fora, né? Com a barrinha azul predominante, mas aqui na ponta acaba que essas questões domésticas têm feito um pouco mais de peso. Aí tem questão de alteração de meta, tem incerteza em relação ao Banco Central, é muita coisa ao mesmo tempo que tem acontecido, que faz com que domesticamente também a gente esteja contribuindo para que esse câmbio vá um pouquinho mais para cima. E aí vocês podem me perguntar, né? E para onde vai o câmbio? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Toda apresentação nossa, o frisson é para saber para onde o câmbio está indo. E aí o que eu vou falar para vocês é de maneira um pouco mais ampla. Tá? Quando a gente pega esses movimentos de primeiro semestre, eles vieram na direção que a gente imaginava, que era um primeiro semestre um pouco mais duro. Mas a intensidade, dá para falar para vocês que veio muito fora do que era esperado. Então, 5,50 rompe as nossas expectativas. Isso não estava contemplado nos nossos cenários. E, a partir disso, a gente precisou fazer uma alteração. Porque a gente entende que parte desse movimento de incerteza vai se dissipar no segundo semestre, mas não vai recuperar o patamar que a gente projetava algumas semanas atrás. Então, se antes a gente tinha um câmbio que encerrava o ano em R$ 5,00, agora eu vou dar até um spoilerzinho para vocês aqui, que vai ser divulgado no nosso cenário na sexta-feira, a gente deve divulgar um câmbio que orbita mais para perto de 5,20 no final desse ano. Só que aí, de novo, né, qual que é o recado? Que do patamar que a gente está vivenciando agora, o segundo semestre deve ser um momento de redução, pelo menos parcial, de todo esse estresse. Então, deve dissipar parte desse movimento. E aí, eu deixei a linhazinha tracejada ali, mas em toda apresentação que eu faço, eu deixo o recado explícito. Essa linha bem comportada é meramente ilustrativa, tá, gente? E aí eu trago a série mais longa justamente para vocês verem que volatilidade é o nome do câmbio. Então, aqui não é, o Trogo foi lá e falou que o câmbio vai valorizar, vai apreciar no segundo semestre. Não é caminho da felicidade, não. A gente até acha que vai apreciar para o final do ano, mas deve ter ainda algum tipo de solavanco aí ao longo do segundo semestre. Bom, agora falando um pouquinho de coisa boa, né? Eu estava falando com vocês sobre a perspectiva lá de fora, né? De como que a atividade econômica está resiliente lá fora e isso está ensejando juros parados por um pouco mais de tempo. Aqui dentro, o dado do PIB do primeiro trimestre trouxe um crescimento de 0,8. E quando a gente olha ali por dentro, tem alguns mecanismos que indicam que a atividade econômica foi mesmo muito robusta nos primeiros 3 meses do ano. E aí, eu já trago para vocês aqui uma outra ferramenta que a gente tem lá, que tem sido muito precisa, que é o nowcasting do PIB. O que é isso? A gente tem alguns tipos de ferramenta que a gente consegue medir a atividade econômica praticamente em tempo real. E aí a gente consegue saber como é que está o pulso da economia, como é que está a temperatura da economia já para o segundo trimestre. Então, pode parecer um pouco estranho, né? A gente está na última semana de junho, só que a gente só vai conhecer o que aconteceu no PIB do segundo trimestre lá em setembro. Mas aí o Banco do Brasil tem essas ferramentas que a gente consegue chegar bem pertinho do que aconteceu no segundo tri. E por que aquela range ali? É porque ainda está muito difícil medir o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, ali é a nossa válvula de incerteza do trimestre. Se nos outros trimestres eu era um pouco mais valente, né, chegava nas apresentações e falava, o PIB vai crescer tanto. Nesse agora tem que ter um pouquinho mais de cautela, porque a gente não sabe nem como que o IBGE vai medir, porque ainda está difícil entrar em propriedade para saber o tamanho do estrago, está difícil saber o quanto da capacidade produtiva foi destruída. Então, a gente traz essa rangezinha aqui um pouquinho mais aberta, mas, de todo modo, é um PIB que no ano deve crescer pouco acima de 2%. Então, a gente tem ali um 2,2%, mas deixa esse viés aí para, dependendo do que vier do Rio Grande do Sul, a gente contrata um viezinho de baixa um pouquinho maior para esse número anual. Bom, por que a nossa atividade está tão forte? E aí eu acho que já começa a pegar um pouco no que vocês têm mais no dia a dia, né? A taxa nossa de desemprego, que é a nossa linha amarela, ela está estruturalmente baixa. Ali
é uma outra metodologia que o time de pesquisa macro do banco tem para calcular como se fosse o desemprego natural da economia brasileira, que é o azulzinho mais claro ali. Ó. E aí percebam que a linha amarela está abaixo da linha azul, ou seja, eu estou com o mercado de trabalho superaquecido. Eu estou com uma estrutura econômica que está pulsando mais do que até deveria, digamos assim. Eu estou conseguindo alcançar taxas de desemprego que são menores do que o que é normal para o Brasil. E isso aí acaba trazendo reflexos para a inflação. Quando a gente tem esses dois elementos combinados, que é o câmbio mais desvalorizado e uma economia que está pulsando um pouco mais forte, eu tenho um pouco mais de dificuldade de desinflacionar a nossa economia. Então, se o Banco Central tem como meta levar a inflação para 3, o que eu estou dizendo aqui com esses slides é, cara, a tarefa desses caras é muito dura. É muito dura. E aí a gente consegue entender, olhando aqui as projeções, de que a inflação entre esse ano e o próximo, provavelmente ela vai orbitar mais entre 3,5 e 4 do que propriamente 3 e 3,5, que é uma range que o Banco Central ficaria um pouco mais confortável. E aí, quando a gente pensa na tarefa do Banco Central, explica por que a gente tem uma curva projetada de Selic tão dura como essa. E aí, quando a gente coloca lá que o primeiro semestre acaba um pouco mais nebuloso do que a gente começou o ano, é muito por conta disso aqui. A gente começou o nosso ano falando que a Selic poderia alcançar, em 2024, algo como 9,25 ou 9,5. E eu falo para vocês que nós estávamos entre as casas pessimistas. Olha quanto que a Selic... Nenê, no chão ali para Alan Ruschel. Boa combinação, Tagliari recebeu, arrisca para o gol, Rossi bem posicionado, faz a defesa.
Agora é um jogo que começa interessante, né? Com o Flamengo. Então, vamos lá, né? Crescer em cima de 0 é muito mais fácil do que crescer em cima de 15, né? E tem a questão climática. Vocês também devem estar sentindo na pele. A parte climática está afetando a questão da produção desse ano. Então, esse menos 2,3 não dá para ser levado como um resultado ruim do agro, tá? A gente podia estar falando aqui que metade daquele 15 foi devolvido, que 10% de queda no ano. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma outra grande safra no ano de 2024, mas que não é capaz de superar de 2023. Então, acho que isso fica bem claro. E aí, para 2025, a gente começa a entrar num caminho de crescimento mais natural do agro, porque a gente sai desses picos e vales que aconteceram nos últimos anos. Bom, e aí eu acho que também é importante deixar registrado nessa primeira parte como que a evolução do crédito é esperada. Eu acho que isso também é bem importante, ainda mais para os colegas bancários que estão aqui, né? Crédito no sistema financeiro nacional. Ele teve um período de muita dificuldade em 2023, porque foi aquele ano que a gente começou a crescer de forma mais orgânica. Aqui para trás, 20, 21 e 22, o crédito estava muito contaminado por conta de programas relacionados à pandemia. Então, teve uma avalanche de programa em 2020, outra avalanche em 2021 e outra avalanche em 2022. O que acontece em 2023 é que a gente volta para a trilha normal. E aí a gente tem, naturalmente, uma queda do crescimento do crédito. Para 2024, a coisa dá uma recuperada. E aí o 2025? O 2025 o crédito vai sofrer um pouquinho mais por conta daquela Selic, que está ficando em 2 dígitos por muito tempo. Então, a gente vai ver, sim, um projeto, né, um programinha ali de desaceleração do crédito entre 24 e 25, mas que não acontece de maneira igual e disseminada entre PF e PJ. Essa desaceleração deve acontecer mais na PF. Na PJ, como a gente está vivendo um momento de recomposição, depois de um 23 muito ruim, e deve ter muita gente aqui que viveu na pele o caso Americanas, né? Eu imagino que tenha, para 24 a gente começa a crescer um pouco mais, para 25, mesmo com juro um pouco mais alto, o crédito PJ deve desempenhar bem e crescer ali perto de 8%. Bom, agora, esse material eu fiz questão de trazer por conta do ambiente, né? Isso aqui, a gente está falando de planejamento. Então, esse foi um material específico que o Conselho Diretor fez uma encomenda para o meu time, para vamos pensar o Brasil à frente. O banco é representado e representa em vários órgãos internacionais, então o Banco do Brasil precisava levar para o mundo como o Brasil poderia se portar nos próximos anos. Então, esse material aqui, eu extraí um pedacinho deles para trazer para vocês, porque vocês estão pensando em Arapongas daqui 20 anos. Então, aqui eu acho que é um excelente momento para vocês conseguirem pensar no Brasil alguns anos à frente. E aí, assim, é claro que é aquela pegada mais otimista, né? Aqui a gente não vai falar que vai dar tudo errado, mas a gente tem realmente alguns vetores que as coisas podem dar certo. Primeiro, tem essas palavrinhas bonitas aqui que eu não vou ficar repetindo, mas eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Nearshoring, friendshoring, powershoring, isso aqui nada mais é do que um rearranjo das cadeias globais. Como o mundo geopolítico está muito incerto, aqueles países que antes disputavam um pouquinho de espaço com o Brasil, por questão de recurso, por questão de investimento, aí dá para falar de China, de Rússia, aqui agora a gente está vendo uma realocação das cadeias produtivas. E aí o Brasil, por ser um grande mercado consumidor e estar próximo de um outro grande mercado consumidor, que é Estados Unidos, a gente acaba se beneficiando. E ainda tem mais um ponto. O Brasil, historicamente, não tem aquela questão de ficar entrando em confusão, né? O Brasil, no mundo geopolítico, é um país pacífico. E a gente, geograficamente, está longe dos grandes problemas. A gente está longe de Rússia e Ucrânia, a gente está longe de Irã e Israel, a gente está longe de China e Taiwan. Então, tem muita coisa acontecendo que dá uma embaralhada no macro cenário, mas aí o Brasil pode se beneficiar. E esse aqui é um estudo de uma consultoria europeia que fala justamente de países latino-americanos que podem se beneficiar. E assim, o México está na cara do gol, né, gente? Então, é natural que ele consiga um pouco mais de retorno nesse novo rearranjo. Mas o Brasil também pode se beneficiar bastante. Além disso, eu trago para vocês aqui a questão da matriz energética. A América Latina tem muita vantagem comparativa quando fala de matriz energética. Então, esse aqui é um outro vetor global que pode fazer com que o Brasil alcance um outro patamar nos próximos anos. Eu estou falando aqui de 2025, 2026? Não. Eu
eu estou falando daquele planejamento de Arapongas que está olhando para 20 anos. Então, isso aqui é algo que pode fazer muita diferença para o país. E aí, para cidades como Arapongas, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho à frente, que já está na vanguarda de vários assuntos, a gente entende que pode ser um bom caminho que o Brasil vai seguir. E aí, para a gente não ficar também muito no campo só lá de fora, né, tem dever de casa para fazer também. E aí, até a minha colega, a gente estava falando de reforma tributária agora, um pouquinho antes. Esse aqui é um mapinha de quanto que o Brasil gasta de horas por ano só para pagar imposto. Aqui deve ter dono de empresa, pessoal de prefeitura, concursado. O Brasil gasta, em média, 1.500 horas por ano somente para pagar imposto. A gente gasta muita hora só para tentar fazer direito, porque se não fizer direito, ainda toma multa, né? Então, aqui tem alguns especialistas que chamam de manicômio tributário. É um pouco por causa disso aqui. A gente não conhece, a gente não sabe. Tem ICMS, tem ISS, é uma confusão, é uma confusão. Então, a gente tem um baita dever de casa para fazer com reforma tributária, e aí o meu time lá fez uma continha simplificada, porque muitas vezes isso aqui fica muito aéreo, né? Está muito longe da minha vida. Quanto que é em dinheiro? De que dinheiro que eu estou falando? Aqui, se a gente saísse desse 1.500 que o Brasil gasta para pagar imposto e caminhasse para essa média aqui da América Latina e Caribe, então eu nem estou falando que a gente vai chegar na OCDE, é sair do que está para a América Latina e Caribe. A gente teria uma economia por ano de 30 bilhões de reais, que poderiam ser usados para educação, para melhoria técnica, para investimento. Então, isso aqui é 0,3 no PIB na veia, por ano, todo ano. Então, fazer a reforma tributária bem feita, estruturada, pode fazer muita diferença para o Brasil nas próximas décadas. E a gente está bastante na torcida para que dê tudo certo e para que a gente consiga fazer essa transição aí, que é muito dura. Bom, agora eu entro já no estágio final aqui, né, que é para falar um pouquinho da realidade de vocês. Então, nós, do Assessoramento Econômico do Banco do Brasil, temos a divisão de pesquisa macroeconômica, que é a que eu cuido, e temos a divisão de economia regional. Esse é um trabalho que poucas casas têm um acompanhamento como esse. Então, esse aqui é um diferencial do banco gigantesco. E o que eu vou passar para vocês aqui é um pouquinho do que o Banco do Brasil consegue entregar para os clientes dele. Sejam pessoas jurídicas, sejam governos, mas o que vai estar aqui na tela é um pouquinho do que o Banco do Brasil consegue ofertar para os clientes. E aí tem até questão envolvida aqui, que é só o banco que tem, viu? Tem patente envolvida, então é realmente um estudo muito especializado. Bom, primeiro, a gente vai dar aquela passada geral na composição do PIB do Paraná. Então, é um PIB que tem uma predominância de indústria e serviço, mas quando a gente pega a média, a dependência do Estado para o PIB agro é maior do que a média nacional, né? Então, assim, é um Estado que tem os 3 vetores bastante pulsantes. Quando a gente avança um pouquinho, percebam que o Paraná está no quadrante de baixo aqui. Ó. O que é isso? É baixa informalidade com muita diversidade econômica. Isso a gente fala que é característica de Estado que navega bem nos ciclos. Então, é uma economia que está bem posicionada, que é uma economia que tem pouca informalidade, que tem um mercado de trabalho robusto, que tem uma estrutura produtiva bem completa. Então, vocês podem se orgulhar muito, porque o Paraná realmente está entre os estados. Quando a gente passa o olho aqui nos nomes, né, faz sentido, né, gente? Não tem nada que a gente olha aqui e fala, pô, isso não tem nada a ver. Não, tem a ver. Isso aqui é uma métrica e a gente realmente consegue enxergar o Paraná num quadrante bastante construtivo. Avançando um pouquinho mais, aqui eu já entro no alerta, né? Vocês sabem, vivem isso na pele, eu estava falando com as colegas agora há pouco, tem muita vaga de trabalho, né? Com pouca oferta de trabalho, e aí a gente consegue ver aqui. Olha a média de desemprego no Brasil no final do ano passado, era 7,9. Olha quando a gente dá um zoom aqui na economia do Paraná. É um desemprego padrão Estados Unidos. Isso aqui é bom, é legal? Com certeza, mas isso aqui é uma dificuldade tremenda para você conseguir crescer. Então, o que você precisa é melhorar a produtividade, é fortalecer base, é conseguir construir uma economia ainda mais dinâmica do que a que vocês têm. Mas aqui, além de dar os parabéns, né, que olha, é um estado fantástico, é um alerta para os empresários e tomadores de decisão de que realmente encontrar mão de obra não está fácil, os dados econômicos mostram isso. Quando a gente avança aqui para o PIB,
Aí um outro diferencial, tá? O PIB divulgado oficialmente do Brasil para regiões, ele tem até 2021. Aqui o banco já avança um pouco e consegue fazer o 2023. Então, o Brasil, ano passado, cresceu 2,9. Está aqui, ó. Está ali embaixo no branquinho, o laser não está aparecendo direito. Quando a gente olha por regiões, a gente consegue, com as métricas do banco, entender de onde veio esse crescimento. Então, olha a predominância da região sul e do centro-oeste. Ali a gente consegue entender muito por questões relacionadas ao agro. Quando a gente olha aberto aqui, o que fez o PIB do Paraná crescer? O PIB do Paraná, primeiro, né, cresceu 6,7%. Foi a quarta economia que mais cresceu no Brasil no ano passado. Então, pegou top 5. Então, é um estado que cresceu bastante no ano de 2023. E aí, abrindo esse crescimento de forma regional e pegando agora os principais componentes, foi 25% de crescimento no agro. Então, vocês lembram lá que eu falei que crescer em cima de 15 era muito difícil? Imagina crescer em cima de 25. Mas esse 25, no ano passado, ele transbordou. Ele foi para a indústria, ele foi para o serviço. Então, o Paraná, ano passado, é como se tudo tivesse dado certo. Então, foi um crescimento muito significativo e muito expressivo e que elevou a média nacional. Então, dá para dizer que, o ano passado, o Paraná elevou a média nacional de crescimento. Quando a gente vai para o ano de 2024, aí percebam que eu já estou ousando mais, né? Porque se só tem o PIB de 2021, agora eu já estou falando do ano corrente. A gente faz estimativas regionalizadas em tempo real também nesse molde aí, né? Então, olha como que já é um crescimento muito mais equilibrado. Não tem aqueles vetores do agro que deram aquela estilingada e promoveram crescimentos muito fora da casinha para algumas regiões. Então, agora a coisa ficou um pouco diferente, mais equilibrada. E aí, quando a gente vem naquele mesmo painel, a gente consegue abrir por estado também as perspectivas para o ano. Olha o que a gente tem aqui. Primeiro, é um Paraná que vai crescer 1,1. Então, ela é abaixo do que a gente espera para o Brasil. Mas por que isso vai acontecer? Gente, tem um agro de menos 9, porque vocês lembram lá do 25? Era surreal aquele 25, né? Crescer em cima de 25 é pesado. E aí, acaba que a gente, mesmo tendo bons desempenhos para a indústria e para serviços, fica pesado tirar aquele 25 do jogo. Então, esse ano o Paraná deve crescer 1,1, mas é muito por conta da base de comparação, que estava muito elevada. E aí, dando um zoomzinho naquele agro, a gente abre aqui como é que é a composição. Como é que é o desafio do agro para o Paraná? Primeiro, a vocação do Paraná está muito atrelada à soja e milho. E estes produtos são os produtos que vão ter as maiores dificuldades de crescimento na safra de 2024. Então, aqui o que eu estou trazendo para vocês é um pouco da explicação do porquê que o Paraná deve crescer um pouco menos e porquê que ele vai ser descontado lá naquele crescimento do agro. Os principais produtos do estado são produtos que vão sofrer bastante por conta de safra desse ano. Então, aqui está um pouco da explicação do que vocês estão vivendo no dia a dia. Porque, convenhamos, né, gente, 6 meses já foram, então isso aqui vocês já devem estar vivendo aí já há algum tempo. E aí, as explicações super safra em 2023, efeitos do El Niño e questão de queda nas commodities. Então, aqui a gente consegue dar uma mapeada. E aí, agora, eu vou me arriscar um pouquinho mais para falar da terra de vocês. Então, a gente vai entrar aqui com uma visão direto em Arapongas, e aí alguns comparativos, né? Primeiro, Paraná é 6% do PIB nacional, quase 40% do PIB do Brasil, 399 municípios, 11,6 milhões de habitantes e um PIB per capita de R$47 mil, que é bastante alto, né? Quando a gente vem para Arapongas, também são números muito positivos. Então, ela é a economia 280 do Brasil, que tem mais de 5.500 municípios. Então, é uma economia bastante robusta dentro do nosso país. É a 17ª maior economia do Paraná, que é um estado bastante promissor. PIB per capita de quase R$40 mil e 126,5 mil habitantes. Esse aqui é um gráfico que os economistas mais apaixonados falam que isso aqui é a razão de viver deles, né? Que é assim, ó, isso aqui é o Índice de Desenvolvimento Municipal. Só que esse índice ele parou de ser atualizado em 2016. Só que nós, com as métricas e com as estatísticas que estão disponíveis, metodologias e tudo, a gente conseguiu trazer até 2021. Pô, por que não trouxe até 24? É porque a gente precisa do PIB per capita. Aí não dá para calcular PIB per capita sozinho, não. A gente precisa do dado do IBGE. Então, o dado divulgado de PIB per capita é 2021. Então, o nosso modelo foi até o ano que tem o PIB per capita entregue.
O que a gente enxerga, primeiro, né, olha como o estado do Paraná evoluiu nos últimos 15 anos. Né? É uma evolução que dá para ver porque se tem bolinha vermelha é porque está ruim. Quando vai caminhando para lá é porque tem mais desenvolvimento. Então, percebam que não tem muita bolinha ou não tem bolinha vermelha ali. Então, os municípios do Paraná têm um bom desenvolvimento. E aí, quando a gente olha Arapongas, em todos os recortes, Arapongas estava no verdinho. Então, aqui é sim uma cidade diferenciada e quando a gente pega a história de Arapongas, sempre dá igual ou maior que 0,8, que é justamente aquela linha de corte para cidades com super desenvolvimento. Então, aqui, a gente tem uma cidade que é, sim, motivo de muito orgulho para o Paraná, para a região sul e para o Brasil. Essa é uma cidade que faz muita diferença para a composição do PIB nacional. Percebam que todos os dados falam que Arapongas é uma cidade realmente bastante desenvolvida. E aí a gente chama a atenção que, mesmo em períodos de pandemia, ela esteve sempre acima do 0,8. Então, isso aqui é um dado para vocês realmente se orgulharem, porque essa cidade tem muito potencial. Muito potencial. Agora, para chegar nas últimas lâminas, esse aqui a gente chama do nosso presente para vocês, porque são esses dados que vocês não vão ver em nenhuma apresentação, em nenhum outro lugar. Aqui são os indicadores de dinamismo econômico e potencial econômico. Isso aqui, o que é o dinamismo? São dados mais conjunturais. Então, é aquele que eu chamo de foto. Você pode estar melhor ou pior na foto, a depender do ângulo que você tira. Então, esses dados, eles variam um pouquinho mais. Quando vem para a parte de potencial, são dados mais estruturais. Então, aqui estão realmente os sinais que aquela economia pode emitir. Então, dados de estrutura. Esse aqui não vai mudar muito. Eu chamo de filme. Então, assim, você pode até sair bem ou mal na foto, mas no filme é difícil, né? Então, aqui, o dinamismo é mais foto, o potencial é mais filme. Nós fazemos uma metodologia de quadrantes. Então, aqui a gente consegue comparar dentro do país. E não é porque eu estou no Paraná e estou puxando o saco, não, tá, gente? É porque realmente os dados estão apontando para isso aqui. O estado do Paraná é o estado que está em azul escuro. Então, se vocês pegarem, ali está melhor combinação, reúne os melhores indicadores, tanto conjunturais quanto estruturais. O verdinho ainda tem um alto potencial, mas na foto não saiu tão bem. Então, o dinamismo está um pouco baixo. Quando a gente vem para o amarelo e para o vermelhinho, aí é porque a coisa não está andando muito bem. É porque a gente tem no amarelo baixo potencial e alto dinamismo, ou seja, o meu filme não é muito bom, mas eu saio bem na foto. E quando a gente vai para o vermelhinho, é porque eu estou ruim no filme e na foto. Aí aqui, como que a gente percebe o Paraná? Então, vocês viram que ele estava com a cor azulzinha antes, né? Ó, ele está bem no topo ali, ó, ele está circulado. O meu laser aqui não está ajudando muito, né? Mas ainda bem que eu botei as bolinhas. O Paraná está lá, entre os estados com maior potencial e maior dinamismo. Ele está bem no filme e está bem na foto. A gente desce um pouquinho mais para falar de mesorregiões. Aí aqui, percebam que, de novo, né, Arapongas está no lugar do azulzinho escuro. E aí, temos aqui Norte Central Paranaense, que é a mesorregião de Arapongas. Então, ela está, de novo, lá entre as melhores mesorregiões do Paraná. Descendo um pouquinho mais, a gente consegue fazer uma análise de microrregião. Então, agora, percebam que nas microrregiões, Arapongas está numa microrregião que está no verdinho. Ou seja, temos um alto potencial, mas não saímos tão bem na foto. E aí, qual que é essa microrregião? É a microrregião de Apucarana. Então, aqui, nessa micro, a gente tem alto potencial, mas o dinamismo ele está um pouquinho menor do que poderia. O que isso aqui está dizendo? Ah, está tudo ruim? Não. Aqui é uma baita oportunidade para você avançar, porque você tem fundamentos econômicos muito bem estruturados, mas você não está num bom momento. Então, aqui a gente dá um indicativo de que aqui é um potencial a ser explorado. Então, tem coisa boa para sair por aqui. E, por fim, acho que vocês estão cansados já, né? De tanto eu estou descendo, né? Está parecendo um mergulho. A gente chega a nível de município. Então, a gente consegue olhar todos os municípios individualmente e colocar eles em alto e baixo dinamismo e potencial. Aqui, para vocês se orgulharem mais uma vez, aqui vocês não vão conseguir ver Arapongas, né? Mas ela está assim no azulzinho.
Então, Arapongas, na última foto que a gente tirou, que são os dados consolidados de abril de 2024, Arapongas está tanto com o filme bem feito, né, que é o potencial, quanto o dinamismo. De novo, né, esse material que eu estou trazendo para vocês, ele é um material exclusivo que o Banco do Brasil tem e fornece aos clientes. E isso aqui, ele é usado para quê? Pensa isso aqui na hora de você tomar uma decisão, na hora de você ampliar a sua fábrica, na hora de você escolher se vai para uma região ou para outra região. Então, nós temos muitos casos internos de que os caras já estavam com todo o planejamento pronto e eles conhecem esse material e, opa, espera aí, o que eu vou fazer com essa informação? É o melhor momento? É o melhor local? É isso mesmo que eu vou fazer? Então, aqui, nós lá, principalmente no time de pesquisas econômicas, e eu vou falar pelo time de pesquisas econômicas, tomar decisão com dados é muito importante. Faz muita diferença na vida e está totalmente relacionado com aquele vídeo que a gente viu no começo da apresentação. Então, quanto mais informação os clientes, as empresas, as prefeituras e os governos tiverem, melhor. Mais assertivo consegue ser essa tomada de decisão e a chance do negócio dar certo, a chance da coisa andar bem, a gente entende que aumenta. Então, o nosso esforço para fazer esses indicadores aqui é para poder chegar no ponto. A gente agora está com uma ousadia lá para a gente tentar chegar no CEP, mas ainda não... são cenas dos próximos capítulos. Mas, por município, a gente já está conseguindo chegar. Então, aqui a gente tem um mapa total, que vem desde lá do estado, de como que ele está performando perante os outros estados, até aqui, essa análise municipal, que eu acho que dá um direcionamento que, para quem toma decisão, é fantástico. Eu, se tomasse decisão neste nível aqui, gostaria muito de ter esse material, porque muitas vezes a gente faz as coisas no feeling, né? E aí é jogar moeda, né? Então, aqui a gente consegue realmente ter dado, tem econometria, tem métrica, e a gente consegue, inclusive, ter uma evolução disso no tempo, tá, gente? Porque aqui o recorte é de abril de 24, mas a gente tem isso aqui historicamente. Dificilmente muda o filme, mas a foto a gente vê que, vez ou outra, a gente tem alterações bastante significativas. Bom, da minha parte era isso. Aqui está o conjunto de projeções final que o Banco do Brasil divulgou na última sexta. Eu já dei alguns spoilers para vocês aqui de algumas variáveis que a gente deve alterar, mas percebam que o conjunto de projeções que a gente fornece ao banco e aos clientes, ele é bastante robusto, ele é bastante completo. A gente projeta PIB, inflação, juros, câmbio, crédito, endividamento. Então, a gente entrega tanto para o nosso board, né, que toma as decisões e faz a estratégia do banco, quanto para os nossos clientes esse tipo de assessoria. E aí eu devolvo a palavra para vocês e, mais uma vez, agradeço muito o convite. Tá, então, doutor Ronaldo Trogo, muito obrigado pela brilhante palestra. Doutor, eu convido que o doutor possa tomar ali o centro. Eu vou convidar agora nossos mediadores que vão nos ajudar, então, para que possamos ter essa roda de conversa. Então, por gentileza, convido aqui, então, o excelentíssimo senhor secretário municipal de Finanças, Juliano Rampinelli, por gentileza. Convido também aqui, representando também a nossa secretária Cláudia Lenz, eu convido, por gentileza, a Adriana Gomes, por favor, aqui. Adriana Gomes, que vai estar representando a nossa secretária de Desenvolvimento e Inovação, Trabalho e Renda, Cláudia Lenz. Convido também aqui o Edson Ridal Júnior, que é o superintendente de varejo, por gentileza. Convidamos também aqui o Marcelo Serpelloni, da Cressol. Por gentileza, tome seu assento aqui. O Marcelo Serpelloni, ele é bacharel em administração, com 35 anos de experiência bancária nas áreas de gestão comercial e atendimento pelo Banco Real, ABN, Santander e Cressol, cooperativa certificada BIMA na modalidade CPA 20. Também convidamos aqui a doutora Jéssica Santos, representando a OAB, o nosso muitíssimo obrigado. Paulo Sérgio Talef, gerente-geral da agência Arapongas, por favor. Convidamos também a Viviane Barcala Gonçalves, por gentileza, para que tome o seu assento aqui. O Ederson Cláudio Negri, superintendente regional de Rede Norte do Paraná, por gentileza, do Banco do Brasil, a Daniele Hemer e o Celso Valtman, por gentileza, do Banco do Brasil, o Reinaldo, se ele estiver, para que ele possa nos auxiliar, por gentileza, aqui, na ordem aqui das cadeiras, por favor.
Quero convidar aqui também para que nos ajude nesse momento de conversa também, representando o nosso Banco Sicredi, a Patrícia e o Rogério, por gentileza, aqui tome o assento também para que possa nos ajudar também, participar, por favor. Nós já vamos preparar aqui mais as novas cadeiras, por gentileza. Também o Rogério Trindade, não? Rogério, bacana então, tá jóia. Nós vamos pedir, por gentileza, o Reinaldo, eu acredito que ele está no hall de entrada. Isso, Rogério, por gentileza, para que possa só providenciar aqui, ou na bomboniere ele deve estar, só para nos auxiliar, para trazer aqui mais algumas cadeiras, para que a gente possa ter aqui os nossos palestrantes que possam nos ajudar. Nós temos aqui também, eu quero agradecer a presença da Leila Cristina Moreira Alvarenga, que é gerente, também o nosso muitíssimo obrigado pela presença, a todas das nossas agências, os nossos gerentes, a todos o nosso muitíssimo obrigado. Até que é posicionada aqui as cadeiras, as nossas autoridades cumprimentem umas às outras aqui. Pessoal, eu vou explicar rapidamente a dinâmica das perguntas e como vai funcionar a nossa roda de conversa, como vai funcionar esse primeiro momento, o nosso bate-papo, tá joia? As perguntas vão ser elaboradas pelos nossos mediadores, tá? Nós não vamos abrir perguntas para a plateia. Desde o nosso primeiro painel, nós não estamos abrindo perguntas para a plateia, tá joia? Apenas os nossos mediadores vão aqui estar conversando e fazendo perguntas ao nosso palestrante, tá certo? Aos nossos mediadores, até por uma questão também, eu acredito que todos tiveram aí um dia exaustivo, trabalharam. Então, para a gente ganharmos tempo, eu pediria a gentileza, nas perguntas serem um pouco diretas, tá joia? Para a gente poder ganhar tempo e todos possam também fazer as perguntas, tá certo? Juliano, nosso secretário, isso, tem esse microfone, este também vai estar à disposição. Nós vamos então dar abertura ao debate do terceiro painel. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Eu vou quebrar o protocolo um minutinho. Eu quero agradecer aqui aos funcionários da Cefim que se fazem presente, que são nossos colaboradores, né? Ao qual eu tenho muita admiração, muito respeito por vocês. Obrigado por que vocês fazem por Arapongas. Eu queria fazer uma pergunta, nós estamos discutindo 20 anos para frente, mas eu queria trazer uma pergunta mais recente que a Lúcia, a secretária nossa de governo, a gente discute isso direto, que nos preocupa também, foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Se pode impactar isso na economia do Brasil ou, né, até mais próximo aqui no caso Paraná, Arapongas. Eu queria saber se a gente tem algum panorama em relação a essa tragédia que aconteceu lá, em relação à economia. Bacana, muito obrigado pela pergunta, é muito pertinente, né? Não dá nem para falar que aconteceu, né? Está acontecendo ainda, né? Qual foi a nossa opção no desenho do cenário para abordar essa questão da tragédia? O Rio Grande do Sul seria, com base naquelas métricas que eu mostrei para vocês, o estado com maior crescimento no ano de 2024. Ele cresceria ao redor de 4%. Depois da tragédia, o que a gente fez foi uma reponderação. E o Rio Grande do Sul deve crescer ali por 0,6. Eu ia falar ao redor de meio, mas eu vou ser mais preciso. O Rio Grande do Sul deve crescer esse ano 0,6. Mas, quando a gente fala da economia total, né, do PIB, do que o Brasil vai crescer, a nossa opção, neste primeiro momento, foi não incorporar algum viés de baixa nesse número de 2024. Então, o nosso número antes era 2,2 de crescimento, ele permanece 2,2. Por que isso? Primeiro, sabe aqueles modelos que eu falei que a gente mede a economia em tempo real? O primeiro quadrimestre, que compõe de janeiro a abril, ele foi mais forte do que o esperado. Então, a economia brasileira performou melhor nos primeiros 4 meses do ano do que estava no preço. Então, aí a gente já teria um viés de alta para o 2,2. Um outro ponto que a gente se colocou é que ainda está muito difícil medir. A gente viu diversas casas fazendo, mas análises bem por cima, bem de forma global. Nós também fizemos as análises. Então, assim, o impacto do Rio Grande do Sul vai dar entre 0,2 e 0,3, para responder na lata, né? É entre 0,2 e 0,3% do PIB. Só que como a gente já tinha esse primeiro quadrimestre que deveria levar algo para cima, o 0,1,
ia sobrar um resquício relativamente pequeno. E a gente entende que, diante das políticas do governo federal e do que está acontecendo, principalmente no mercado de crédito, primeiro, assim, tem desembolso direto de recurso fiscal e um mercado de crédito bastante envolvido. Então, tem valores aí ao redor de 50 bilhões de reais para tentar reestruturar o Rio Grande do Sul. Isso vem rápido? Não, não vem rápido. A gente nem sabe o tamanho do problema ainda do Rio Grande do Sul, mas a gente entende que algum transbordamento para outros estados já deve acontecer agora. E aí vai acontecer onde? A nossa ideia é de que seja para quem está mais perto. Então, Santa Catarina, Paraná, talvez São Paulo, sejam estados que, de alguma forma, se beneficiem dessa maior pujança para contribuir com a logística de reconstrução do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai voltar ao crescimento rápido. Não, não vai. O Rio Grande do Sul não vai conseguir construir 10, 15 pontes simultaneamente. O Rio Grande do Sul não vai conseguir recompor toda a cadeia logística de uma forma rápida, independente do dinheiro que chegar lá. Mas outros estados e outras cadeias podem, sim, compor uma economia brasileira que talvez, no líquido, né, quando a gente olhar lá no final do ano, alguns outros estados vão ter crescido um pouquinho a mais, justamente para fomentar essa recuperação do Rio Grande do Sul. Bom, boa noite a todos. Bom, Ronaldo, a gente teve hoje de manhã algumas palestras sobre a questão de futuro, né? E futuro nada mais é que a gente planejar, trazer o futuro para o presente, trazendo ideias, colocando em práticas para que isso se concretize. E o futuro já é amanhã, né? Não é só daqui a 20 anos. Hoje você falou bastante sobre a questão do cenário econômico, né? Sobre a taxa Selic, especialmente. Existe uma pressão grande do atual governo para que ela baixe. Por outro ponto, o Banco Central resistente a essa redução, porque a redução da taxa Selic aumenta o crédito, consequentemente, a demanda no sistema financeiro também aumenta e o consumo também, por natureza, também fica maior, consequentemente, a inflação. Por outro lado, a gente tem a vertente do dólar, que você comentou também, batendo 5,50, né, uma expectativa que não era a mencionada. E como nós temos aqui famílias representadas na pessoa física e empresários na pessoa jurídica, eu queria te ouvir um pouquinho como é que você vê esse cenário para que a gente se blinde ou se proteja mais com relação a esse cenário que vem a curto prazo, né? Tanto pela pressão do mercado externo, como também do mercado interno, que preocupa bastante a gente. Perfeita pergunta, muito obrigado. O cenário que eu trouxe para vocês aqui hoje, o título dele já falava, né, que tem uma maior nebulosidade ao fim do primeiro semestre. Quando a gente olhava o desenho do cenário para o ano todo, né, o desenho em dezembro, ele era um desenho muito mais construtivo. E tem exatamente os pontos que você colocou. Tem uma questão global, que assim, os juros que ia cair mais rápido e mais sincronizado, não aconteceu. E tem também questões domésticas. Aí você vai colocar Rio Grande do Sul, vai colocar mudança de meta fiscal, vai colocar diversas incertezas sobre posicionamento do Copom, né, para onde vai o juros do Brasil. Então, assim, para a gente poder planejar o futuro, é muito importante que a gente faça bem feito agora também, né? Então, o recado, assim, de como que a gente se blinda é fazendo bem o dever de casa, respeitando as instituições, deixando com que a economia atue de maneira mais orgânica possível. Então, concordo contigo, o desafio do Banco Central é tremendo. Eu coloquei para vocês ali um dólar mais forte e uma questão de mercado de trabalho brasileiro muito aquecido. Isso faz com que a inflação fique mais resiliente. Não é uma tarefa simples a do Banco Central. E o que a gente viu nesse último Copom agora foi uma unanimidade para um 10,5%. Sendo que há uma reunião antes, né, a de maio, tinha muita dúvida se os novos indicados do governo estariam tão comprometidos com a queda da inflação mais rápida. O que a gente viu agora foi uma unanimidade pela estabilização dos juros em 10,5%. Então, essa independência das instituições e essa credibilidade pode fazer com que o Brasil tire um pouco dessa nuvem do radar. Porque o que a gente entende que aconteceu no segundo trimestre, notadamente abril, que compreende, né, abril a junho, é uma nuvem gigante que uma parte dela foi nós mesmos que colocamos, né? Então, a gente precisa centrar, precisa tirar os problemas do caminho e fazer os deveres de casa. Porque em economia tem uma coisa que a gente brinca que é uma profecia autorrealizável. Acontece muito.
Se o mercado está todo achando que vai dar errado, a chance de dar errado aumenta, porque a sua tomada de decisão leva a dar errado. Se todo mundo acha que a inflação vai ser 5, todo mundo vai renegociar preço pensando em 5. E aí, como é que o Banco Central vai baixar para 3? Cara, ele vai ter que aplicar um juro que ele não precisaria caso o consciente coletivo estivesse levando para um outro lado. Então, a gente precisa tirar esses problemas de confiança do caminho, a gente precisa ser mais coeso para que a gente consiga construir uma dinâmica econômica bem robusta e resiliente para chegar naquele longo prazo ali. Boa noite. Sou o Ederson, da Caixa, superintendente aqui no norte do Paraná. Agradecer à Prefeitura pelo convite para a gente participar aqui. Parabéns aí pela palestra, pelos números trazidos aí pelo Banco do Brasil. E é um evento que a gente está com as instituições financeiras presentes e a gente está vendo esse cenário que tem algumas incertezas, tem uma necessidade do país continuar crescendo, e a gente está olhando o local, né, a região onde a gente atua efetivamente. Eu gostaria de lhe ouvir sobre a importância das instituições financeiras para a oferta dos recursos necessários para esse crescimento. Eu trago aqui alguns dados da Caixa. Nos últimos 12 meses, mais de 200 milhões de reais chegaram pelas mãos da Caixa aqui na região de Arapongas, na cidade de Arapongas. 12 milhões para investimento, mais de 140 milhões em benefícios sociais, que é aquele recurso que vem lá do governo federal, chega na mão das famílias que precisam e acabam indo para o consumo. Quando a gente pensa também no investimento em habitação, são muitos milhões investidos, a gente tem parcerias, inclusive, com o município, para a habitação de interesse social. Como o senhor vê essa atuação dos bancos, a importância dos bancos públicos e a disponibilidade de crédito para que o investimento e o crescimento continuem se efetivando? Perfeita pergunta, muito obrigado. Eu sou suspeito um pouquinho para falar, né? Assim, a atuação de Banco do Brasil e Caixa, eu entendo como fundamental para o desenvolvimento do país, em especial por conta da capilaridade. A capilaridade que o Banco do Brasil e a Caixa entregam é um diferencial e faz com que muitos municípios consigam se desenvolver, se estruturar, para que a gente tenha um Brasil um pouco mais robusto, né? Se a gente pensar que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, é um desafio tremendo você levar isso a todos os municípios, levar isso a todas as pessoas. Você trouxe alguns números da Caixa, eu vou trazer uma outra visão, falando um pouco mais da atuação do Banco do Brasil e dos direcionadores estratégicos do Banco do Brasil, relacionado à hiperpersonalização. Então, assim, além da capilaridade, além do alcance e de chegar em todos os municípios e oferecer todo esse repertório, é muito importante também que a gente entenda a necessidade de cada cliente, porque a sua necessidade é uma, a minha necessidade é outra, a do Juliano é outra, a do Rogério vai ser outra. Então, eu acho que a gente consegue unir esse alcance, essa capilaridade, com essa parte tecnológica que foi tão falada. Então, investir nisso vai fazer com que a nossa sociedade prospere cada vez mais, porque isso é caminho sem volta. Tecnologia para a sociedade hoje é caminho sem volta. Então, esses grandes bancos que têm essa oportunidade de estar ali na ponta, de alcançar a maioria dos municípios, eles têm, sim, muito espaço para aprimorar e para chegar com cada vez mais qualidade. Eu acho que o Banco do Brasil está trilhando um caminho muito nessa linha, de conhecer o cliente de forma individualizada, com soluções individualizadas, para cada vez menos a gente ter aqueles direcionadores massificados, né, que na média não fica bom para ninguém. Então, acho que esse é um grande diferencial e tanto o Banco do Brasil quanto o Caixa atuam nesse segmento, né, e eu acho que esse é o caminho. Boa noite, eu sou o Celso, do Banco do Brasil, trabalho numa agência especializada no atendimento à empresa, estou aqui representando a Superintendência Regional de Londrina. Parabenizar a Prefeitura, ao secretário de Planejamento, acredito que uma forma de estarmos bem no futuro olhar para ele agora e planejá-lo desde já. Agradecer ao Ronaldo
por ter aceito o convite da Prefeitura, em nome da Regional de Londrina também. E eu queria voltar a um ponto que já foi tratado aqui. Arapongas é a capital moveleira do país, é a cidade com a maior concentração da indústria moveleira, aqui em Arapongas. E quando a gente olha para a situação do Rio Grande do Sul, para a tragédia climática, o mercado moveleiro do Rio Grande do Sul representa aí 30% da produção do país, 30% dessa produção era exportada, e a gente tem, além dos problemas de infraestrutura do Estado que foram destruídas, a própria questão de logística. E isso traz oportunidades para Arapongas, para a indústria moveleira de Arapongas. Por outro lado, quando a gente olha para o cenário mundial, a própria guerra Rússia e Ucrânia, que você comentou de passagem, também existe uma importante indústria moveleira na Rússia que fornece ou fornecia móveis para a Europa. Por outro lado, também já foi abordada aqui a questão do dólar. Hoje a gente está aí perto do pico do dólar, para que, pelos próprios números que o banco, que o teu trabalho olha. Então, que oportunidades a gente pode enxergar para Arapongas no curto e no médio prazo aí, que esses três cenários aí que a gente tem estabelecidos no mundo e no nosso estado vizinho do Rio Grande do Sul, nesse momento, podem trazer para Arapongas do ponto de vista econômico? Muito boa pergunta, mas a pergunta do Banco do Brasil tinha que ser mais fácil, né? A pergunta veio difícil. Vou pegar um pouquinho os primeiros elementos da pergunta do Juliano. Em relação ao Rio Grande do Sul, realmente, a proximidade geográfica ela pode ser um fator muito positivo para cidades desenvolvidas, como estava nos slides ali, né, que é Arapongas. Então, pode ter um transbordamento para Arapongas que pode ser construtivo para a cidade nesse curto prazo. Então, acho que aí a gente pode dividir a pergunta entre curto e médio prazo ou até longo prazo. No curto prazo, é sanar uma necessidade do vizinho aqui, né, da região. Então, pode ter um transbordamento que, sim, pode beneficiar Arapongas, eu imagino que sim. Qual que é a ameaça a isso, né? É aquela taxa de desemprego que a gente colocou do Paraná. Então, assim, encontrar mão de obra não está fácil, não está trivial, pelos números que a gente estava colocando aqui. Mas, sim, tem um potencial de reconstrução no Rio Grande do Sul e Arapongas pode se beneficiar bastante. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que está muito atrelado àquela visão de rearranjo das cadeias globais. Você falou sobre a produção moveleira da Rússia, né? A gente pode ter, nos próximos anos, por conta de questões geopolíticas e do posicionamento do Brasil em relação a grandes players do mercado, e aí eu estou falando especificamente da Rússia, a gente pode trazer para cá o fortalecimento de algumas indústrias. Por exemplo, você falou do moveleiro, mas o Brasil ficou muito refém da Rússia na época do começo da guerra por conta de fertilizante. E aí a gente entendeu que, aproveitar todas as vantagens competitivas talvez não é muito o caminho. Então, a gente pode internalizar algum tipo de insumo, algum tipo de produção e, sim, fazer com que a gente tenha desenvolvimentos locais que antes não estavam muito no radar, mas que agora, e pensando no futuro, isso pode acontecer. A terceira parte da pergunta que você colocou foi sobre câmbio. Aí, assim, eu não vou me arriscar a dizer que a gente está no pico, tá, gente? Porque o câmbio já viu. Mas, assim, em relação ao cenário do Banco do Brasil, a gente enxerga que o segundo semestre deve ser um semestre de apreciação do câmbio. E aí tem alguns fatores fundamentais. Primeiro, o nosso cenário contempla queda de juros nos Estados Unidos. É lá no finalzinho do ano, mas se isso ficar mais claro para o mercado ao longo dos próximos meses, isso já vem para o preço mais rápido. Então, a gente não vai precisar esperar o juro cair para o câmbio responder. Isso chega a valor presente de forma mais automática. O segundo ponto é que a gente tem um setor externo muito robusto. Não vai ser aquela balança comercial de 98 bilhões do ano passado, mas vai ser alguma coisa perto de 80.
Então, assim, é um setor externo que está cobrindo com folga as necessidades do país. Então, esse é um outro fundamento que deve ajudar o nosso câmbio a valorizar no segundo semestre. E o terceiro deles é que a gente tem muito ruído nesse momento do ano, né? Esse segundo trimestre, ele foi um trimestre de muito ruído doméstico. A gente entende que essa nuvem vai passar ao longo do segundo semestre. E aí, quando isso acontecer, a tendência natural é que parte desse aumento mais forte do câmbio, que isso se dissipe. Vai dar para chegar ali perto dos R$5? Um pouco mais complicado, mas é um caminho que leva a uma valorização do câmbio ao longo do segundo semestre. Então, acho que esses 3 vetores são fundamentais para a gente pensar em trajetória do câmbio. Falar o patamar já é um pouquinho mais complicado. Ronaldo, boa noite a todos. Ronaldo, nós temos hoje no Brasil uma balança comercial positiva de 90 bilhões de dólares. E muito dela é fruto do agronegócio, né, conforme você mostrou na tela. Eu quero te perguntar o seguinte, com essa perspectiva de um agronegócio menor, um menor faturamento para esse ano, e com essa alta do dólar, né, isso tende a favorecer as exportações. Arapongas é um polo moveleiro, né, que exporta muito. Até onde você acha que isso vai compensar, de certa forma, essa balança através da indústria, através da exportação dos móveis para compensar o agronegócio? E se você também acha que... Isso é um pensamento meu, eu quero te perguntar isso. Nós temos visto que o governo não tem conseguido cumprir com o teto de gastos, né? E se isso também impacta fortemente no trabalho da economia, no seguinte sentido, de causar um problema em relação ao controle de inflação e também a cotação do dólar. Ótimas perguntas, até que casou um pouquinho com a pergunta anterior, né? Realmente, assim, o setor externo brasileiro tem se mostrado muito robusto. Não vai ser aquele mesmo saldo comercial do ano passado que beirou 100 bilhões de dólares, não vai ser. Mas deve ser algo mais próximo ali de 80 bilhões, que historicamente é um valor muito elevado. E aí, de onde vem isso, né? A gente tem uma extrativa muito forte e questões relacionadas ao agro também muito fortes. Esse ano, tudo bem que é um pouquinho menor do que o ano passado, mas ainda assim é um ganho bastante robusto e bastante expressivo. E a gente entende que esses vetores, eles devem permanecer daqui para frente. Então, o time de pesquisa macro do banco debate isso constantemente. E a nossa interpretação é que o nosso setor externo deve sim ter chegado num outro patamar. A gente deve começar a ver agora saldos comerciais mais para a casa do 80 do que para a casa dos 50, que é o que a gente tinha como referência anterior. Então, esses vetores que promovem esses desenvolvimentos, a gente entende que vai continuar daqui para frente. E aí tem uma questão muito importante que você comentou, né, que é o efeito preço e o efeito quantidade. Esse ano é um ano de efeito preço não muito bom, mas é um efeito quantidade ainda muito significativo. E aí, para frente, o que a gente pode traçar de perspectiva é de caminhar para uma estabilidade. Então, assim, é um volume robusto e um preço que caminha melhor do que o que a gente... Porque a diferença de 23 para 24 foi muito significativa, né? E fez os participantes do mercado terem um baque um pouco maior. Mas para frente a gente espera que entre naquele crescimento mais orgânico. E aí a gente deve caminhar, mas mesmo assim com um saldo externo bastante forte. A segunda parte da sua pergunta foi em relação à política fiscal. Aí eu vou até extrapolar um pouquinho aqui para falar a minha visão de quem já foi analista de política fiscal e hoje cuido do time de pesquisa macro como um todo. O debate fiscal no Brasil ficou muito raso, muito raso. Isso é muito preocupante. Hoje, a gente se preocupa no Brasil se vai ser 0, vai ser menos 0,2, menos 0,5. Ninguém está discutindo a qualidade da dívida. Ninguém está discutindo se a gente está cumprindo o plano do Tesouro, que todo mês lança o relatório. Ninguém está olhando isso. Eu acho que o mercado entrou numa espiral de mais e menos, de receita contra despesa, e vamos tentar receita, não, tem que cortar despesa. Cara, isso não leva a lugar nenhum. Se é menos 0,2, se é menos 0,4, isso não faz a menor diferença para um país que tem um patamar de dívida de 80. Não é isso que vai fazer o Brasil encontrar sustentabilidade fiscal. Você ter uma dívida bem estruturada faz muito mais diferença do que zerar o déficit no ano. Muito mais.
você conseguir rolar a sua dívida com qualidade. Não é rolando a dívida a NTNB de 6,30, 6,50. Vocês que são do setor produtivo, como é que você compete com 6,5 real? Sim, é muito difícil. Então, essa reflexão está faltando no Brasil. Está faltando. Só que eu imagino de que quando a gente sair desse corner que a gente se colocou, de zero, vai dar, não vai dar, a gente precisa tirar o nariz para fora d'água e começar a olhar mais amplo. E aí, não contar uma história feliz, tá? Mas vocês perceberam que recentemente o Brasil teve várias notas positivas de risco de agências internacionais? Aquilo ali não é à toa. Aquilo ali é pelo seguinte, olha, bem ou mal, temos um arcabouço fiscal. Ele é fenomenal? Não, não é, mas pelo menos eu tenho uma regra. É melhor do que aquela ideia de assim, eu faço o que eu quiser, sei o que estou fazendo. Não, a regra está lá. Se ela é boa, se ela é ruim, está lá. Outra coisa é olhar endividamento de outros países. Pô, a gente estava vivendo um semestre que a gente viu o Brasil tomar nota positiva e os Estados Unidos tomar nota negativa. Então, assim, isso para o futuro faz mais diferença do que bater o crachá lá na meta do receitas e despesas. Então, acho que a gente está passando da hora de começar a olhar a economia e olhar a política fiscal de forma mais profissional. O debate ficou muito raso. E aí, falando em nome do Banco do Brasil, lá a gente não deixa ficar raso. A discussão é profunda, a discussão é na essência, de onde que está para onde que vai. Então, a gente continua olhando a saúde das contas públicas, a gente continua olhando como que a dívida está sendo rolada, e a gente dá esses alertas que podem ser até positivos. Porque quando a gente olha outros países da América Latina, outros países desenvolvidos, tem muita gente com fiscal detonado. Mas a gente acaba levando a discussão para um outro rumo, e a gente se pune muito por conta disso. Então, acho que esses elementos são fundamentais para que a gente tenha uma visão mais construtiva a longo prazo. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Patrícia do Sicredi. Esse é o Rogério, né? Somos gerentes aqui das agências de Arapongas, né? Trovo, olhando a tua apresentação, a gente tem expectativa de crescimento no crédito agora para 2024, maior que 2023. Eu queria saber qual é o posicionamento do Banco do Brasil com relação ao crescimento da inadimplência. Isso não pode afetar essa meta de crescimento? Excelente pergunta. E aí tem alguns vetores que me ajudam a explicar. Primeiro, o crédito esse ano deve crescer um pouco mais, porque a base do ano passado estava um pouco deprimida, porque foi um ano de ajuste, então esse é um ponto. E aí eu vou elencar alguns fatores aqui que vão explicar essa duplinha aí de crédito e INAD. A gente está num cenário de queda de juros, então isso é positivo para a carteira de crédito. A gente está num cenário de queda da inflação, isso é positivo para maior renda disponível. E a gente teve um aumento real do salário mínimo que foi acima do que se fosse só aquilo do nominal. Então, a gente tem vários vetores que se complementam para dar mais robustez ao cenário de crédito, especialmente crédito livre PF, que deve crescer 2 dígitos. Aí fala, mas e a inadimplência? A gente projeta uma inadimplência que no PF cai e no PJ fica estável. No geral, a INAD geral do Sistema Financeiro Nacional é uma INAD cadente, muito por conta do que acontece com o PF. E aí a explicação está nestes mesmos vetores. É uma inflação cadente, é um ganho real de salário mínimo, juros que está sendo renegociado um pouco abaixo do que estava antes. Então, a gente tem um cenário agora que, para o crescimento de crédito e para a contenção da INAD, ele está promissor. Então, esse é um cenário que é construtivo. E a gente enxerga a inadimplência PF continuando em queda nos próximos anos. A PJ é um pouquinho mais complicada. Ali a gente deve ter uma estabilidade. Ela não piora em relação ao que está agora, mas a gente imagina que é uma INAD PJ que fica estável. Aí só falar com vocês de forma bem clara que essas projeções, a gente não está falando de projeção da carteira do banco, tá, gente? Isso é uma outra área do banco que faz. Aqui eu estou falando de projeção de Sistema Financeiro Nacional. Nós somos o time de dentro do banco que olha e projeta fora. Então, o nosso insumo para o banco é como o mercado de crédito deve se portar. E aí o banco internamente vai fazer as políticas que acha que tem que fazer, vai dar os direcionadores que acha que tem que dar. Mas esse cenário aqui que vocês estão vendo é o cenário de crédito do Sistema Financeiro Nacional. E uma coisa que eu coloco aqui como um alerta
é que tem muito crédito fora do sistema financeiro nacional. Isso é uma coisa que a gente está olhando com muita calma, porque crédito privado está crescendo numa velocidade brutal. Então, isso pode ser uma ameaça ao sistema financeiro nacional, porque as empresas estão conseguindo outras fontes e outros recursos. Então, acho que esse alerta aí, eu acho que é legal fazer para a gente ter uma visão bem completa do que é o cenário de crédito. Boa noite. Eu queria parabenizá-lo pela excelente palestra. E pensando na questão do desenvolvimento econômico, né, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente pensa em políticas públicas, em gestão eficiente, em investimento em infraestrutura. E aí, pegando o gancho até da sua palestra de dados, né, aquele dado importante da taxa de desemprego, e trazendo um pouquinho para o meu cotidiano da advocacia, advogando especialmente para empresas, eu ouço relatos frequentes, realmente, da falta de mão de obra, a questão da qualificação. Pelo cenário econômico, a visão da economia, existe algum modelo de políticas públicas que poderia ser aplicado para melhorar esse cenário atual que a gente vivencia? Algum modelo, de repente, internacional? Tem alguma visão da economia nesse sentido? Muito boa pergunta. Os dados não estavam na apresentação, mas tem um fato que é primordial para a gente pensar o Brasil de 2 décadas à frente, que é produtividade. A produtividade no Brasil é muito baixa, ela é historicamente baixa. E aí ver um evento como esse em Arapongas, que está pensando no futuro, como é que você melhora isso? Educação. Educação. Se você alia essa parte educacional com os avanços tecnológicos que a gente está vendo no mundo afora, a tendência é que você consiga produzir mais com menos. E aí, não é que você vai ter... não dá para pensar que a pirâmide etária vai reverter daqui para frente. Não. O bônus demográfico acabou. Então, se contávamos com isso alguns anos atrás, não é mais o caso. Agora, o que a gente vai precisar fazer é produzir mais, se preparar mais para fazer empregos de melhor qualidade. Eu acho que esse ponto que você está trazendo é fundamental e isso está muito atrelado à produtividade do trabalho. Não necessariamente a gente vai mexer em taxa de desemprego, mas a gente precisa rotacionar a produtividade do trabalho. E um exemplo que estava na apresentação de produtividade, na verdade, de improdutividade, é a parte tributária. Vocês viram lá quantas horas que a gente gasta só para pagar imposto? Aquilo ali é surreal, gente. 1.500 horas. Aquela continha que a gente fez lá, não sei se ficou muito visível, é assim, ó, número de empresas que empregam mais de 5 funcionários, da fonte do Cine. Aí depois eu pego e falo assim, ó, qual que é o custo médio de um funcionário com essa qualificação? Que é um advogado júnior ou um contador. Se você faz essa multiplicação, você chega num montante gigantesco. E aí, se você pega, só troca as 1.500 horas do Brasil pela média da América Latina, eu nem estou falando de OCDE, só América Latina, você tem um ganho de 30 bilhões de reais só de não perder tempo pagando imposto. Tem alguns exemplos que o pessoal da tributação fica dando por aí, que eu acho que é legal para a gente ter na cabeça, né? Por exemplo, vocês sabiam que perfume paga o dobro de imposto de Del Colônia? Ninguém produz perfume no Brasil. Ninguém. É melhor produzir Del Colônia. Vocês já viram as caixas de bombom, que antes tinha o bombonzinho enroladinho, e agora ele vem abertinho, quadradinho? Sabe por que é isso? Porque bombom paga um imposto, o wafer paga outro. É sobre isso, gente. Sim, precisa melhorar. E isso, você tem um ganho de produtividade na cadeia inteira. E aí, se a gente fortalece essa parte tributária, se você aloca uma educação de mais qualidade e faz o dever de casa, eu acho que o Brasil tem um baita potencial para ser explorado, mas a gente precisa fazer o dever de casa. Boa noite, Ronaldo. Agradecer realmente a sua presença, tá? Foi um orgulho aqui estar com você essa noite, trazendo esses dados, que são fundamentais aí para o planejamento da cidade, da nossa evolução. Agradecer principalmente aí ao Rogério pela organização do evento, o prefeito. Eu não vou fazer pergunta, tá? Porque eu acredito que está bem delimitado, né, o tema. Esse evento está sendo fundamental para a gente planejar o futuro da cidade de Arapongas, porque com os dados, pensando agora o presente
entendendo o caminho que a gente tem para o futuro, a gente consegue realmente construir um resultado de sucesso para a cidade de Arapongas, que você trouxe ali, que está bem na foto, está bem no filme, que a gente continue bem na foto, continue bem no filme, e que o Banco do Brasil continue apoiando aí a cidade de Arapongas. Eu gostaria de só saber de você, lá da tua equipe, como que você vê aí, para a gente fazer o fecho, como que a gente pode apoiar mais a cidade de Arapongas e o Brasil como um todo? Excelente ponto. Assim, o que eu trouxe para vocês aqui é legal, né? Mas é uma responsabilidade gigante, né? Porque Arapongas está entre as cidades mais desenvolvidas em todos os recortes. Então, vocês têm um trabalho importante a fazer, que é manter Arapongas com esse protagonismo. Eu acho que, por parte do banco, é o que a gente colocou nas respostas anteriores, né? A capilaridade do banco e o apoio irrestrito que o banco... de novo, agradecer ao convite, né? As nossas conversas, ao Rogério, e foi um evento espetacular. Obrigado, viu, gente? Tá, joia, então, foi Ronaldo Trogo. Por gentileza, convido o secretário Rogério, que vai fazer uma entrega simbólica de uma pequena lembrança ao nosso palestrante, ou também aos nossos mediadores. Nós vamos realizar uma foto oficial agora, tá joia? Enquanto isso, eles vão se preparando, eu quero dar uns recadinhos. Amanhã, às 9 horas, nós temos Cidade Mais Educação. Nós vamos receber o secretário de Educação do Estado do Paraná, Rony Miranda. À tarde, Cidade Mais Mulher, Leandre Dal Ponte, juntamente com as mulheres, vai estar falando do desempenho da mulher. E à noite, Cidade Mais Segurança, tá joia? Amanhã é o nosso segundo dia dos nossos painéis e também do nosso fórum de planejamento. Enquanto eles recebem aqui, mais uma vez, a gente agradece a todos os nossos mediadores, também ao nosso palestrante, pelo brilhante tema aqui explanado e também pela participação. Mais uma vez, reitero aqui a presença dos nossos gerentes das agências bancárias também, cooperativas da nossa cidade, o nosso muitíssimo obrigado. Aos nossos servidores públicos, muito obrigado. Também aos vereadores que acompanharam durante todo o dia, a comunidade aqui presente, o nosso muito obrigado. O Fórum do Planejamento se faz assim, participação do poder público, bem como da sociedade, tá joia? Vamos fazer uma foto oficial? Nós temos ainda mais entrega? Vamos lá? Vamos lá então para uma foto oficial então, e a entrega. Isso. Ok? Vamos fazer então uma foto oficial, Rogério? À frente, por favor. Isso. À frente. Isso. O Jabá vai direcionando como que fica da melhor. Aos profissionais de comunicação, nossa Web TV, o pessoal também ali do telão, não estou conseguindo enxergar, que transmitiram, a todos nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, eu desejo uma excelente noite e nós retornamos amanhã às 9 horas para o segundo dia do painel do primeiro Fórum Municipal do Planejamento no município de Arapongas, cidade destaque do estado do Paraná. Até a próxima, tchau!